Opa! Aqui no canal Bora Atualizar você já viu conceitos urbanos, você tem aulas sobre urbanização mundial e urbanização brasileira, você tem aulas sobre aglomerações urbanas, mas está faltando matemática bastante recorrente nos exames de seleção em larga escala, que vão investigar a tua realidade através de uma avaliação. Meu Deus, que temática é essa? É uma temática que envolve necessidade de soluções a curto, a médio e a longo prazo. É uma temática geográfica que está associado à sua organização espacial. Não sei, tá? Então, só um minutinho. Enquanto eu vou pensando aqui que temática é essa, só um minutinho. Vem, solta a vinheta, papai. Opa, não descobriu qual é a temática ainda não? Ah, temática fácil. Qual é? Problemas urbanos brasileiros e mundiais, exatamente. Essa é a nossa temática dessa super, hiper, mega aula aqui do canal Bora Atualizar, que é geografia e atualidade de uma forma com a qualidade fora do comum. De um jeito ao mediano de te entregar um serviço, um ensinamento, te entregar uma informação de forma qualitativa. Qual o objetivo? Tá? Não é só fazer nosso canal crescer, é fazer você ser aprovado no exame de seleção que você se pré-disponibilizou e vai ser aprovado ou aprovado. E de já eu já vou te pedindo, deixa um like pra gente, compartilha nosso canal, comenta aqui no nosso canal, tá? Pra saber como é que tá o nosso grau, tá? De informações que tá chegando junto a você, tá bom? Apresente o canal Bora Atualizar para uma pessoa que realmente tá precisando de aulas gratuitas de qualidade, tá bom? Apresente nosso canal para o seu colega que tá aí na batalha do Exame Nacional do Ensino Médio, num concurso público. Apresente esse canal para quem realmente, assim como você, quer vencer na vida através dos estudos, tá bom? É um pedido que eu te faço. E mais uma vez, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por ser inscrito. E se você tá passando por esse vídeo, tá deixando um like, mas não tá se inscrevendo, ajuda a gente, se inscreve no nosso canal, tá bom? Todo dia você tem vídeo novo de geografia e atualidade com qualidade, tá bom? Obrigadão pela força e vamos botar esse canal para ir para as alturas. Para falar de problemas urbanos, você tem que lembrar de urbanização. Mas não adianta você associar a urbanização apenas na questão de conceito, definição, tá? Transferência proporcional da população do meio rural para o meio das cidades. Tudo bem, legal. Mas isso, por exemplo, na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, você já vai ter essa informação no texto base. Entende? Então você só vai confirmar o que você tem. Então não vamos guardar, não vamos desperdiçar espaço nas suas gavetinhas da geografia no seu cérebro, tá bom? Falar de problemas urbanos é você associar que realmente o campo é bastante dependente das cidades. Tá? Lembrando que as cidades nasceram primeiro que o processo de urbanização, para deixar bem claro isso. Mas o campo, na atual ordem mundial, em especial no nosso país, ele é bastante dependente da cidade. E essa dependência não é uma dependência produtiva, é uma dependência literalmente dependente, que faz com que as pessoas tenham as cidades como única e exclusivamente, muitas vezes, como válvula de escape, como válvula de fuga para os seus problemas lá do espaço rural, entende? Então, por isso que a urbanização, em especial, no caso brasileiro, é um resultado de processos desiguais, desequilibrados, desordenados, que surgem, que têm a sua origem, que têm a sua gênese a partir do espaço rural, tá? Então a urbanização é um produto, a urbanização é uma consequência de processos inadequados, inapropriados, desequilibrados, desordenados lá do espaço rural. Daí você vai ter as divisões econômicas e produtivas no Brasil. Entende? A partir dessas divisões econômicas e produtivas divisões desiguais, diga-se passagem, você vai ter as aglomerações urbanas. Lembrando que no nosso país você vai ter tanto o processo como estou falando de aglomerações urbanas, tanto o processo de metropolização, como também o processo de desmetropolização, que é justamente o crescimento acelerado na atualidade das cidades de porte médio. Cidades que vão de 100 mil até 488 mil pessoas ou habitantes. Olha, por que os problemas urbanos são tão presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Lembre-se, devido à forte pressão que a população tem no campo, daí você vai ter a consequência que é justamente o êxodo rural, que é a fuga,
tá bom? Associado às altas concentrações urbanas, e essas altas concentrações urbanas também estão associadas ao que nós chamamos de equívocos de senso comum. Ou seja, as cidades são a solução para os nossos problemas que estamos saindo, na qual nós estamos saindo do espaço rural. Chamamos isso de equívocos do senso comum. Acompanhado, por exemplo, da questão da concentração rápida, aceleradíssima das terras no nosso país. Então você vai ter todo um arcabouço de concentração de problemas que não ficam mais no campo, e sim se direcionam para as cidades. Não esquece também que os problemas urbanos no mundo e no Brasil estão associados ao quê? A questão da industrialização. Tá? Só que essa industrialização da atualidade é um processo que não envolve tanto quanto mais como no passado uma quantidade enorme de pessoas trabalhando na indústria, tá bom? Direta ou indiretamente, porque nós estamos falando de industrialização e não especificadamente de indústria, que é o elemento, que é a fábrica, que é o prédio, que é a construção, tá? Eu digo sempre assim, a indústria, ela é a fábrica, a indústria é a casa, a indústria é a alvenaria, tá? Já a industrialização são os processos que envolvem direto ou indiretamente essa alvenaria, tá bom? Então não esquece essa super dica aqui do canal, bora atualizar. Aí você vai ter diversos problemas, tá? Por conta desse levar para as cidades, não com qualidade, não com ordem, não com equilíbrio. E não é apenas uma questão de quantidade, tá bom? Os problemas urbanos no Brasil, eles não são provocados apenas por uma questão de quantidade de habitantes que saem através do ex-rural, do espaço rural para as cidades. É uma questão de qualidade também, tá bom? É uma questão de como as cidades recebem essa população que já vem, tá certo, em termos de grau de instrução, desqualificada e que já vem desempregado, por exemplo, tá bom? Então não esquece. Os problemas urbanos estão atrelados a questões quantitativas e também a questões qualitativas. Por quê? Porque a geografia geralmente analisa e investiga essa dicotomia, tá certo, entre natureza e sociedade e as dicotomias desiguais dentro da organização espacial formada por nós que constituímos as diversas e desiguais sociedades. Essa foi massa, não foi verdade? Então, vamos começar a elencar alguns problemas. O lixo urbano. A pandemia, inclusive nós temos aqui também uma aula sobre o lixo, a relação entre lixo e pandemia, resíduos e pandemia, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, mostra, tá certo, que a produção de lixo durante a pandemia reduziu. Agora, não por uma questão de consciência ecológica, uma consciência ambiental, e sim por questões... vou deixar uma curiosidade, tem que assistir o vídeo que faz a relação entre resíduos e a pandemia. Mas deixa eu continuar aqui com relação a lixos. O que nós temos hoje com relação ao porquê o lixo urbano é um problema? Nós temos a questão da forma exagerada de quê? De produzir e de consumir. Agora vamos melhorar isso, né? Forma exagerada e desigual de produção e consumo de material. Tá? Então isso provoca diversos problemas associados ao lixo urbano. Além disso, não esquece, o lixo urbano é um problema porque está associado à forma, está associado ao destino, está associado ao tipo de deposição que esses resíduos, principalmente os sólidos e também os líquidos, têm no nosso país. Uma terceira dica, para você entender que o lixo realmente é uma questão muito problemática no nosso país, acompanhado das mudanças no modo de produzir, tá? Já vimos lá em cima, né? Mas agora a questão de mudanças no modo de produzir e mudanças no modo de consumir. É exatamente isso, bora atualizado, bora atualizada. Nós estamos trabalhando novas formas na Organização Espacial Brasileira de produzir e consumir os materiais a nós ofertados, principalmente os chamados produtos enlatados, ou melhor, os produtos industrializados, para não ficar especificamente. Um outro grande problema nas cidades brasileiras é a questão da violência urbana. Tá? Então, quando se fala em violência urbana, o que deve vir na cabeça de vocês no momento de prova? Primeiro fator, crescimento urbano desordenado. Aí você vai recorrer ao quê? À questão da transferência, tanto quantitativa como também qualitativamente irregular, desordenado ou desequilibrado. Acompanhando essa questão do crescimento urbano desordenado, não esquece a questão da falta de acessos a questões e políticas públicas sociais.
Entende? É um outro grande fator, uma outra grande marca, outra grande característica da violência urbana no nosso país. Daí, de fato, se constitui num grave problema urbano. Fatores que levam à questão da violência urbana. Não esquece, a miséria, que é uma grande recrutadora de mão de obra, principalmente para o tráfico, e também para a formação do chamado poder paralelo, representado, por exemplo, pelas milícias, infelizmente presente na Organização Espacial Brasileira, o desemprego, tá? Que está batendo a casa aí dos 14%, 13,7% a 14%, os mais de 14,6 milhões de brasileiros desempregados e subempregados, acompanhado da fome, tá? Acompanhado da fome que, infelizmente, durante a pandemia foi amplificado, não foi criado, foi amplificado. Acompanha isso, as políticas públicas também ineficazes e ineficientes. Então você junta todo esse conjunto de fatores e você tem um problema urbano gravíssimo, que é a questão da violência. Um outro problema urbano que você também não pode desmerecer no momento da sua avaliação, do seu exame de seleção, é a questão da mobilidade urbana. Olha, o que eu devo entender por mobilidade urbana? É a forma. Eu devo entender que é a maneira escolhida para a minha e para a sua, para a nossa locomoção. Então, quando nós mencionamos mobilidade urbana, eu estou associando a minha forma ou as minhas formas de locomoção ou locomoções. E por que a mobilidade urbana torna-se um problema urbano? Boa pergunta. Por conta da sobrecarga desordenada dos espaços urbanos. Tá? E essa sobrecarga eu vou associar à inexistência ou à ineficiência da estrutura de equipamentos urbanos junto às cidades. Entende? Então não é a mobilidade urbana o problema. Tá? A mobilidade urbana é o movimento, mas o movimento interrompido justamente por quê? Por conta dessa sobrecarga de espaços desordenados nas nossas cidades. Daí você tem inúmeros números das estatísticas que mostram a questão de acidentes, entendeu? Característica que marca a mobilidade não como um avanço ou como avanços na questão das cidades do Brasil, e sim como problema, é a questão da ineficiência do transporte público, que nos leva a utilizar principalmente o quê? O transporte de uso privado ou de uso particular. O que leva agora vamos para os fatores. O que leva a mobilidade urbana a tornar-se um grave problema urbano? Logicamente, o primeiro não tem por que você errar. É a falta de organização territorial urbana. É impossível você esquecer esse fator que promove a mobilidade urbana como sério, um grave problema urbano brasileiro. Outro fator são os fluxos. Mas como assim, professor Almeida Júnior? Com relação à intensidade desses fluxos. Então, falar de fluxos, você vai associar a intensidade, a ausência de fiscalização ou a ineficiência de fiscalização e, consequentemente, a ineficiência da organização, como eu já mencionei, desse território urbano, associado ao quê? Aos diversos tipos de transportes, que são ocasionados, tanto promove o problema, como também é promovido por conta da ineficiência do sistema de transporte públicos nas cidades brasileiras, tá bom? Um quarto problema urbano que você pode ser também cobrado na sua prova, no seu exame de seleção, no seu concurso público, é a questão da moradia, tá? Então vamos lá, quando nós falamos em moradia, automaticamente você já vem logo com uma característica básica. A questão da moradia como problema urbano está associada literalmente a uma desigualdade em evidência. Tá? A moradia urbana no Brasil, ela é literalmente uma evidência que nós somos um país desigual. E o que você deve entender por sermos um país desigual? É justamente não termos acessos. Tá? Desigualdade é associar isso, a não termos acessos. Tá? Nesse caso específico, a moradia. E a moradia no Brasil é um problema porque ela marca, literalmente caracteriza, classifica, no momento de uma análise territorial urbana, a segregação nas cidades brasileiras. Ou seja, a separação das cidades brasileiras por conta de gênero, de raça, de renda, de questões financeiras, de questões culturais, enfim, um rol de possibilidade de separar as cidades do nosso país. E outro fato também importante que coloca a moradia urbana como um sério problema nas cidades brasileiras é a existência, a presença da especulação imobiliária. Ou seja, a falta da terra, e quando há essa terra, esse espaço, esse solo urbano,
ele é literalmente inabitado. Qual o objetivo? Valorização artificial da terra. Favelização, periferização, ou seja, ocupações urbanas irregulares, também fazem parte desse grave problema urbano brasileiro, que é a questão da moradia. Logicamente, a ineficiência das condições de infraestrutura repassam e marcam, caracterizam esse grave problema urbano nas cidades brasileiras, tá bom? Gostou dessa super aula? Aqui é o canal Vou Atualizar geografia e atualidade de uma forma eficiente e eficaz para você. Bons estudos!